Aleluia. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 15. Ainda de pé faremos essa leitura, em reverência à palavra do Senhor. Salmo 15. Diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Abençoa-nos, Senhor. E que nesta noite o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Esta é uma mesa de ensino, é a mesa onde o Pai fala com os filhos. E nós estamos aqui, Pai querido, como filhos, querendo ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Podem assentar-se, queridos. Hoje o apóstolo José e eu tivemos uma experiência interessante. E ouvimos esse texto. Eu vou pedir o irmão para tirar aqui essa imagem. Pode deixar desligada, porque eu quero os irmãos olhando para mim, tá bom? Aleluia. Obrigada. Então, queridos, nós tivemos... Ele estava lendo, ele achou interessante a leitura desta palavra em uma linguagem mais coloquial, porque ela aqui é muito formal. Mas é como se alguém perguntasse para o dono de uma casa e dissesse: o que eu faço? Como que eu posso entrar na sua casa? Qual é a condição de eu entrar na sua casa? E esse senhor desta casa começa a responder: para você habitar na minha casa, não é só entrar, mas é habitar, é morar. Por exemplo, para morar na casa do pastor Ricardo da Jô, tem regras. Minha filha, para morar aqui, é nessas e nessas regras, certo, filha? Se você não quiser obedecer, então você vai ter que procurar uma casa para você. Assim foi conosco, com os filhos. Se vocês querem morar aqui, são essas regras. Lembra quando a mãe da gente dizia assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, você vai fazer as minhas regras, porque é a casa dela. Então, o dono da casa tem as regras. E esse salmista, ele pergunta ao Senhor: quais são as regras para eu morar na tua casa? Porque a alma dele ansiava, ele queria estar o tempo todo na casa do Senhor. Ele queria morar. E Deus começa a dizer para ele as regras. Regras, irmãos, que são princípios. E que aquele que vive por esses princípios, a palavra diz assim: não será jamais abalado. Nós vivemos num mundo que está em crise de princípios. Existem pessoas gritando por uma mudança na nossa nação. Uma mudança de princípios. Porque até então nós estávamos debaixo de princípios que afrontavam os princípios do Senhor.
E há um povo clamando para que esses princípios estabelecidos não sejam mais estabelecidos sobre nós. Nós queremos os princípios de Deus na nossa vida. E nós podemos ter os princípios de Deus na nossa nação. E a nação que teme ao Senhor, a Bíblia diz, feliz é o povo, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Mas não é um nome, é viver pelo nome. Esse nome que está acima de todo nome. É viver por Ele e não somente levantar uma bandeira que você não viva por Ele. E nós vamos aqui ver que são princípios que nós aplicamos na nossa vida diária. Princípios de retidão. E que muitas vezes nós, por causa do jeitinho brasileiro, nós afastamos o princípio e damos o nosso jeitinho. E aí nós vemos que a nossa vida não rompe, ela não vai para frente. Aquele que vive com integridade e pratica a justiça, aquele que tem uma vida íntegra, é aquele que obedece à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Ele pratica não a sua justiça, mas a justiça que vem da cruz, a justiça do Cordeiro. E de coração fala a verdade. Irmãos, de coração fala a verdade. Não é a verdade que a outra pessoa quer ouvir, mas é a verdade. É falada de coração, porque é falada com amor. A verdade sem amor, ela machuca. A verdade dita sem o amor, ela fere. Ah, mas eu não estou falando a verdade? Eu falo a verdade, doa quem doer. Então já está dito que a verdade dói. Mas o Senhor nos ensinou a falar a verdade em amor. Falai a verdade uns aos outros em amor. O amor é esse amálgama que vai permeando tudo e vai unificando, mas vai deixando tudo muito bem assentado, sem ferir, sem magoar, né? E é um firme fundamento. Então, nós precisamos entender. E isso o Senhor está falando. Você quer habitar na minha casa? Então, seja assim. Não difame com sua língua. Não difame. E aqui nós temos alguns advogados, e muitas vezes a gente confunde injúria, difamação e calúnia. São institutos diferentes, parecidos, mas têm pesos diferentes, né? E aqui ele usa a palavra difamação. É você ferir a honra de alguém, imputando a ele uma conduta, ou mesmo que seja verdade, ou que não seja. Vou dizer, você diz que o fulano... vamos dizer, eu vou dizer assim, o apóstolo, o Joseí, ele é... Nossa, pai, não consigo achar que eu peguei a... Não. Aí, mas narigudo, é feio, né? E você imputa algo a ele que, embora seja verdade, mexe com a honra dele. É porque eu ia dizer algo e ia ficar meio assim estranho, né? Então, que era um exemplo muito clássico. Então, você chama uma pessoa por exemplo, de gay, e ele não gostar de ser chamado de gay, né? É verdade, ele é, mas você falar para o outro daquela situação dele, você está difamando aquela pessoa, né? E a fofoca, irmãos, ela é uma difamação. E ela é mal. E a fofoca é aqui, ó, é crime. Falar mal dos outros. Ainda que você saiba que é verdade, mas você não deve fazer isso. E o Senhor, ele fala tão claro, não difame com a sua língua. Então, você quer habitar na minha casa? Pare de falar mal dos outros.
Ainda que a pessoa é chata, você sabe que ele é chato, mas não precisa você contar para todo mundo que ele é chato. Ore por ele, abençoe, declare coisas boas na vida dele. Porque senão, você não vai poder entrar na casa dele, no santuário dele. E não é uma coisa ou outra, é uma sequência de coisas que Deus está dizendo. Se você não tiver essas características, você não pode entrar na minha casa. E essa casa é a presença de Deus. Não é esse templo físico. Não faz mal ao seu próximo, mas procura sempre fazer o bem. E nós somos confrontados o tempo todo com essa palavra, por causa da nossa natureza, né? Nem lança injúria contra o seu vizinho. Sabe quando você xinga uma pessoa? Tem uns xingamentos que eu nem posso, minha boca não pode pronunciar. Mas tem aquele seu burro, seu isso, e você começa a injuriar. A injúria também é crime. Você coloca apelido na pessoa que traz a ele vexação, né? Então, nós precisamos. É o barrigudo, é o careca, é o barrigudo, é não sei o quê, né? É tudo isso. Porque o Senhor não quer que nós estejamos constrangendo ao outro. Então, na prática, bullying é pecado. Não é verdade? Está perdoado, Pai, em nome de Jesus. O que tem a seus olhos por desprezível ao réprobo? Aquele que é reprovável, aquilo que é reprovável, ele não põe os seus olhos. A pessoa está lá, contando uma piada, blasfemando contra o Senhor, e está um monte de crente lá rindo. E eu já vi isso, eu fico triste, sabe, de ver pessoas gastando tempo vendo como é que chama esse tipo de gente? Um humorista falando mal da criação, rindo de Adão e Eva, rindo da palavra do Senhor e debochando. Então, nós temos que ter essas coisas como desprezíveis aos nossos olhos. Isso não é aceitável diante do Senhor. Não é? E não só isso, o outro está lá humilhando o irmão. Não só essa foi só um exemplo. Qualquer situação semelhante, seja na televisão, seja na realidade, nós temos que ter isso por reprovável e não nos juntar àquele que está zombando do outro, que está, né, fazendo coisas erradas. Mas honra aos que temem ao Senhor. Então, aquelas pessoas que temem ao Senhor, que buscam viver uma vida de santidade, elas precisam ser honradas. Nós temos que considerar em honra, porque o mundo nos rejeita, mas agora, entre nós, nós temos que nos preferir em honra. Não é? Essa é a palavra do Senhor. Porque nós queremos habitar na casa do Senhor. Nós queremos a presença do Senhor a todo tempo. E eu vou concluir aqui. Só mais uma observação, porque eu acho isso muito importante. É aquele que dá a sua palavra e não se retrata dela, ainda que ele venha a ter prejuízo. É aquela pessoa que diz, olha, eu vou fazer por tanto o serviço. É aquela pessoa que diz, olha, eu vou fazer tal coisa para você, dia tal eu vou fazer. Ou qualquer outra situação em que você empenhou a sua palavra. Você não calculou direito, você vai ter prejuízo, mas você deu a sua palavra. Irmãos, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão sem palavra. Antigamente, o homem não precisava assinar um documento.
Porque quando ele disse, eu te dou a minha palavra, aquilo estava acabado. Isso não vale mais nos nossos dias. Se você fizer um negócio com alguém e somente com a palavra dele, você sabe que você vai ter problemas. E os tribunais estão cheios de problemas desse tipo. Mas o servo do Senhor, ele, quando dá a sua palavra, ele não pode voltar atrás. Amém? Vou convidar meu marido agora para concluir. Mais meia hora. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero elevar agora o padrão, porque esse é um padrão do reino. Tanto o Salmo 15, quanto o Salmo 24, foram feitos por Davi, e esses dois salmos expressavam a preocupação de Davi, porque ele estava fazendo algo. Davi estava mudando alguma coisa na estrutura da adoração, não é? Nós conhecemos muito bem a expressão, o tabernáculo de Davi. Quem já ouviu essa expressão? Inclusive aparece em Atos 15, quando o servo Tiago, o apóstolo, ele fala que até que seja restaurado o tabernáculo de Davi. O que aconteceu? Davi, ele simplificou a questão do templo. Enquanto o tabernáculo ainda estava montado na região de Siló, não é? Davi, quando traz a arca de Obed-edom, aconteceu um episódio. Quando Davi traz a arca no modelo dos filisteus. Porque quando Eli e os seus filhos, tiraram a arca do tabernáculo e levaram para a guerra contra os filisteus, houve um barulho no arraial de Israel, que os filisteus borraram as calças. E eles ficaram com tanto medo e falaram, nós temos que nos empenhar, porque o Deus deles desceram. Só que eles só tinham um símbolo, que era a arca. Mas a presença de Deus não estava com eles. Porque Israel estava em pecado, principalmente os filhos de Eli. Mas os filisteus foram feridos com hemorroidas e tumores. Então eles fizeram 5 ofertas de hemorroida, eu não sei como é que eles fizeram isso, e 5 ratos, representando aqueles causadores de tumores, colocaram numa novilha, numa vaca, que tinha um bezerrinho, tá? Seguraram o bezerro, que era o teste, e a vaca, na carroça nova, foi levando a arca. Isso apareceu, a arca aparece no lugar de colheita chamado Bet-Semes. Os judeus veem aquilo, teve todo episódio. A arca ficou por um tempo num lugar e ela ficou depois na casa de Obed-edom. Davi teve a ideia de trazer a arca. Só que Davi usou o modelo filisteu, porque deu certo com os filisteus. Os filisteus fizeram uma carroça, botaram uma vaca, vamos levar a arca. Mas quando os judeus, Israel, faz o mesmo modelo de adoração dos filisteus, deu um probleminha. A vaca passou em cima de uma pedra, o carro tombou lá e tal, a arca foi caindo, e Uzá colocou a mão e morreu. Todo mundo fala mal de Uzá. Uzá não devia ter tocado. Não. Deixa eu explicar. Uzá é tipo de pessoas
que preferem morrer do que tudo seja destruído. Eu vi um rabino explicando sobre Uzá. Uzá é o tipo de pessoas que Deus levanta para morrer no lugar de muitos. Porque se a arca cai no chão e ela se abre, babar o cachimbo de pau, todo mundo morria. Peça perdão porque você já falou mal de Uzá e eu também. Uzá, na verdade, ele se antecipou para salvar todos. Uzá é uma figura profética de Jesus, que morre no lugar de toda uma multidão. Ele toca no propiciatório. Mas o que eu quero falar nessa noite é que quando Davi escreveu esses 2 salmos, ele escreve debaixo dessa atmosfera, quem vai morar? Quem vai morar? Quem habitará no seu lugar santo? Porque depois ele faz uma tenda muito simples e lá ele coloca a arca, e a arca era vista por todo mundo. Por isso que tinha adoração 24/7, tinha 24 horas de adoração ininterruptas, durante 7 dias da semana. O tempo todo, os levitas adoravam ao Senhor. E tinha o turno de Asaf, tinha o turno de Emã, e tinha o turno de Yedutum. Eram os turnos, e só podia ser guerreiro nesse turno, viu, gente? Por isso que eles foram retirados do exército. Porque para ser adorador, tem que ser guerreiro. Estão entendendo? Por isso que a gente começa um ensaio aqui 1 hora e termina não sabe que horas. Não é verdade? E aí ensaiando a mesma música, né, Henrique? Fora o que a gente já ensaiou em casa. E nós vamos chegar no 24/7. Amém? Pensou o dia que a gente estiver aqui? Ei, irmão Antônio, 24 horas o som cantando aqui, irmão Antônio. Pode? Ótimo, então tá bom. Pois bem, agora voltando ao texto, eu quero elevar o nível, porque o Salmo 15, ele é um salmo que aponta para os que buscam a semelhança de Jesus. A apóstola Lúcia falou que para entrar nessa casa, tem alguns princípios, que são os princípios do reino. Só que a primeira palavra, ela tem um significado poderoso. Na sua Bíblia está habitar, é isso mesmo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É isso que está na sua Bíblia? E quem morará no teu santo monte? Pois bem, a palavra habitar, diga comigo, gur, significa alguém que se prepara para habitar, alguém que se veste, se arruma para uma habitação temporária. Eu vou explicar isso aqui. O gur é o seguinte, é como se eu botasse a roupa de domingo para fazer uma visita, mas não é uma visita qualquer, é uma visita solene. Então eu preciso me preparar, exige um preparo para subir à tenda. Engraçado que essa tenda aqui, não, aqui está falando tabernáculo, mas tabernáculo em hebraico, o tabernáculo mesmo, em hebraico, chama-se Mishkan. Mishkan. Aqui não, aqui é Oel, que é a tenda da casa do Pai. Ou seja, Deus, Ele quer muito mais que você vá para a casa dEle, a casa de paternidade, do que para um lugar religioso. Agora vamos para o próximo.
Quem há de morar? Ah, sim, morar agora o negócio é o seguinte, aqui é mais sério. Aqui é shakan, que significa instalar-se para sempre no teu santo monte. Existe o lugar, a tenda, mas existe um outro lugar onde se manifesta uma santidade, algo poderosíssimo. E este lugar não tem como você ir com a sua semelhança, porque esta palavra, shakan, esse é o lugar dos filhos. Só pode subir nesse santo monte quem faz parte da família. O Salmos 15, ele fala daqueles que se tornaram semelhantes a Jesus. E isso só se dá, queridão, Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida dele se manifesta em você. Ele começa a viver. Quando o Pai olha, o Pai não vê você, o Pai vê Jesus. Oh, lebre, astorebi, canta, labás. Existe um lugar chamado trono de graça. No trono da graça, você não pode entrar com os seus méritos. No trono da graça, você tem que vir escondido. Eita, coisa linda. Você não é visto, só a graça é vista em você. Esse talite, inclusive, ele tem 7 cores, são as cores das manifestações da graça do Senhor. A multiforme graça. Você não é visto, porque se você for visto, a sua justiça fede como trapo de imundícia. Sabe por que eu comecei a mensagem dizendo que essa era uma mesa de graça? Eu vou mostrar, depois eu mostro a foto, eu não vou botar no grupo, porque é muito pesado essa foto. Depois, se quiser ver, o símbolo do carnaval desse ano é invocando uma entidade chamada Xangô. É coisa terrível. Eu disse para os irmãos que eu estava aguardando a autorização do Conselho Apostólico para liberar e nós vamos nos preparar para isso, porque desde ontem já veio a atmosfera do mal para nos ferir. Eu pedi ao pastor Fábio para ungir as famílias na terça-feira. Quem está lembrado disso? E foi pedido, porque essa injustiça, porque esse ser, ele tem um machado na mão, uma entidade, que ele traz um machado, e o nome dele é Deus da Justiça. Só que o que ele opera, quem foi do lado de lá sabe, ele vem com uma atmosfera de injustiça muito grande. Então, Brumadinho, diga terra. A chuva que matou 10 no Rio de Janeiro, diga água. O CT do Flamengo, fogo. E o avião do Boechat, o helicóptero, ar. Vocês notaram que as trevas usaram os 4 elementos? E essa entidade, que depois eu posso mostrar a foto para vocês, eu estou falando isso debaixo de muito temor e debaixo do sangue de Jesus. Ele traz um fogo de maldade. Sabe onde nós somos protegidos? Na habitação. Esse lugar nos protege. No santo monte do Senhor. Irmão, mas como é que eu vou chegar lá? Não, filho.
você já está lá. Você já está conectado, como esse microfone está conectado à mesa, você está vendo o fio? Mas ele está ligado lá? Mas cadê o fio? Frequência, diga frequência. Quando eu me coloco nessa posição que a apóstola ensinou, não na minha força, mas na força de Cristo em mim, eu estou nessa frequência de habitação da paternidade. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Por que eu não estou vendo a glória? Porque eu estou vendo outras coisas com os meus olhos. E eu tenho que tomar muito cuidado com os meus olhos, porque muito do que eu vejo me define. Quer ver? Olha como é perigoso o que eu vejo. Os 12 espias entraram na terra de promessa. O que eles disseram? Moisés, nós éramos gafanhotos perante eles. Nós víamos eles como gigantes e eles nos viam como gafanhoto. Irmão, eles não foram vistos. Eles não foram reparados, porque todo espia que é preso, que é visto, ele é caçado e morto. Nós temos testemunhos. Quando eles entraram em Jericó, eles foram vistos e foram caçados. A irmã Raabe, que foi que escondeu eles. Mas todo espia era caçado. Mas eu quero falar aqui da visão. Muito do que você pensa que é, porque você está vendo, olhando pela ótica errada. A terra está cheia da glória, mas você está vendo outras coisas que não têm glória. É por isso que você se vê um Zé Ruela, você se vê deformado. Quem viu a última foto da Madonna? Não viram? Não veja não, que você vai ter pesadelo. Me mandaram. Ela está cadavérica, as veias saltando, magra, seca igual um palito. Está se achando gorda. Quem viu a Celine Dion? Está horrível. Porque ela se vê gorda. Mas se der uma ventania, leva ela lá para a Ceilândia. Se ventar aqui, leva ela lá na Ceilândia. Se ela quiser se matar para o lado da torre de televisão, ela vai parar lá na rodoviária, assim, ó. Porque a pessoa ela não está vendo a glória. E aqui tem um negócio. O Salmo 15. Eu quero entrar neste lugar, porque quando eu entro no lugar onde está a casa do Pai, o monte do Pai, a visão que eu tenho a respeito de mim, ela muda. Davi, quando lutou com o gigante, falou: quem é esse filisteu? Começa com F mesmo também. Quem é esse filisteu? Que ele pensa que ele é. Vai morrer. Davi não se via pequeno. Por quê? Porque quando ele entrava nos ambientes de adoração, a imagem do Eterno refletia nele. E ele se via a partir do Eterno. Querido, isso quebra o espírito de miséria, o espírito de morte. Ontem eu e a Lúcia fomos orar por uma mocinha que o câncer voltou. O pai é um amigo nosso, fez tratamento, mas nós fomos lá ontem modificar a visão dela, fazê-la proclamar verdade. Meu corpo pegou fogo, o corpo dela pegou fogo. Nós precisamos mudar a visão, começar a olhar para o Eterno, mas só pode olhar nesse lugar. E aí tem os requisitos. E os requisitos precisam ser a semelhança do Cordeiro. Eu disse que esse ambiente era um ambiente de graça.
Porque esse ser que levanta esse machado, ele vem para te acusar principalmente do seu passado. Ele virá para te atormentar, sabe aquelas coisas que você já confessou, já tratou e volta de novo? Não aceite. Você já confessou, foi ministrado, não aceite mais. Não, eu já fui ministrado, o Senhor já me perdoou. Eu já confessei, já fui tratado pela obra da cruz, eu não aceito mais. Faça o inimigo calar a boca. Apresente o sangue de Jesus. Olha, esse pecado eu não posso ser mais acusado por ele. Jesus já me purificou. Fora da minha vida. Fora da minha mente. Amém? Glória a Deus. Eu falei que hoje era uma noite de milagre, não falei? Esse é um milagre que o Senhor quer operar na sua vida. O Senhor quer mudar a sua visão. Pare de olhar para gigantes. Pare de se sentir um gafanhoto. Você é filho do Todo-Poderoso. Você é filha. Comece a subir nesse monte. Comece a habitar. Está gravando, Romulo? Eu conheço umas criancinhas que ficam alguns dias na casa de uma outra família, e essa família deixa essas crianças serem influenciadas por imagens negativas. Então, quando eles chegam na segunda na casa dessa outra família, essa outra família bota para cima, ampliando a visão deles a respeito deles, disciplinando, orientando, mas fazê-los enxergar por outra ótica, tirando do lugar da vergonha, da acusação, da maldade e levando para um ambiente de bondade. Chega na terça-feira, eu vejo aquelas crianças lá totalmente já modificadas. Na segunda chega cheio de problema. O vitimismo, o coitadismo. Mas quando chega diante de pessoas que colocam para cima, vocês vão ter filho, está perto. Não deixe ninguém menosprezar o filho de vocês. Eduque, ensine, use a varinha da correção, desde pequenininho, pode usar. Uma varinhazinha assim, pequenininha, por menino, porque menino mal educado, a culpa é do pai e da mãe. Eu lembro quando eu chegava nas festas de aniversário, minha mãe falava assim: se chegar perto da mesa, eu lhe quebro. Eu vi os outros meninos tudo lá perto dos beijinhos, eu gostava de beijinho, gente. Eu via beijinho, e lembra aquele bolinho feito de leite ninho? Quem lembra? Faz para mim, gente. Faz. Eu preciso de uma cura interior na questão desse, porque muitas vezes quando eu chegava, e só tinha 14, 15 bichinhos naquele, quando nós chegava. Então até uma cura que os irmãos, se quiser fazer para mim, me curar, eu aceito. Tá? Hã? É aquilo, aquilo é muito bom. Eu até beber água que a boca. Porque nunca mais fizeram isso nas festas de aniversário. Que é outra coisa que eu queria falar sobre isso. Quando fizer, faz aqui também. Pois bem, eu quero orar com você agora. Eu quero fazer você entrar. Hoje é um dia de descanso. Shabat é um descanso. Ah, eu não estou fazendo nada, irmão, estou descansando. Não. Lave a louça da sua mãe, arrume o carro do seu pai, arrume as roupas, não tem problema. O descanso é você pegar o seu problema e colocar para o Senhor. Descanse, entregue para Ele. Porque tem muita gente que está descansando, mas continua segurando o problema. Ei, não segure o problema, entregue para o Senhor. Entregue o seu fardo para Ele. Entregue a sua dor. Meu amigo, o apóstolo, perdeu o pai dele esses dias. Ele falou: a dor está muito grande. Eu falei: eu sei, meu irmão. E você é o único que pode me aconselhar. Porque você perdeu sua mãe. Eu falei: não perdi minha mãe não, irmão. Minha mãe está lá na glória, achadinha lá, diante do Senhor, cantando louvor.
E eu vou lá encontrar com ela. E seu pai também, já deve estar lá perto da minha. Ó, os apóstolos lá, ó. Falei, entregue essa dor para o Senhor. É que o pai dele ligava todo dia para ele e repetia a mesma coisa. Botou óleo no carro, todo dia, botou água no radiador, fez isso. Ele falou, estou 2 dias sem ouvir meu pai. Eu falei, então vou ligar para você, vai dizer, já botou água no carro? Mas entregue a dor. Entregue agora esse fardo para o Senhor. Não carregue ele. Descanse. É pecado você no Shabat ficar segurando o seu problema. Entrega para ele. Amém?